Quando foi a última vez que você se olhou no espelho e se perguntou: estou realmente vivendo a vida que eu quero? Não a vida que os outros esperam de mim. Não a que parece certa aos olhos da sociedade, mas a que ressoa de verdade com a minha alma. Carl Jung, uma das mentes mais profundas da psicologia moderna, deixou uma lição que poucos têm coragem de seguir: a importância de escolher a si mesmo quando tudo ao seu redor parece empurrar você na direção contrária. Vivemos em um mundo meticulosamente criado para nos distrair, um mundo que nos prende em rotinas, obrigações e expectativas que parecem impossíveis de evitar. Desde o momento em que você acorda, é bombardeado por demandas externas, trabalho, família, regras sociais, tudo dizendo como você deve agir, o que deve buscar, o que é sucesso. Mas aqui está uma verdade que poucos querem enxergar. Toda vez que você coloca os outros acima de si, manda uma mensagem silenciosa para dentro de você, dizendo que você não importa, que os seus desejos, as suas verdades são secundários. Você silencia aquela voz que vem lá do fundo, a voz que tenta guiar você para uma vida mais autêntica e plena. Jung acreditava que a conexão com o nosso inconsciente não é opcional e essential, mas muitos escolhem ignorar essa ligação, porque enfrentar lá é desconfortável. Aquela inquietação que você sente quando algo na sua vida está fora do lugar. Isso não é ao acaso. É a sua alma tentando dizer: algo precisa mudar, mesmo que só pensar nisso assuste você. Agora, pare e reflita. Quantas das decisões que você tomou recentemente vieram da sua verdade? E quantas foram movidas pelo medo? Medo de decepcionar, medo de sair do padrão, medo do desconforto, medo do desconhecido. E nos alerta para algo profundo. Decisões que não nascem da sua essência só criam caos e desconexão. Quanto mais você se afasta de si, mais perdido você se sente. Mas, entenda, escolher a si mesmo não é rejeitar os outros. Não se trata de egoísmo ou de virar as costas para quem você ama. É sobre reconhecer que só quando você está em paz consigo mesmo pode oferecer ao mundo o seu melhor. Porque o verdadeiro amor próprio não é luxo, não é desculpa para fugir das responsabilidades, é o alicerce de todas as relações autênticas que você terá na vida. Quando você escolhe se colocar em primeiro lugar, algo poderoso acontece. Quando você escolhe a si mesmo, mudanças profundas começam a acontecer na sua energia. Você passa a atrair pessoas e situações que realmente estão alinhadas com a sua essência. É como se o universo respondesse à sua decisão de viver na verdade, eliminando o que já não serve mais e trazendo o que você realmente precisa para crescer. Mas para chegar a esse estado, existe um preço. Você precisa encarar suas sombras, as partes de você que foram ignoradas, suprimidas ou temidas. Jung chamava de sombra o lado oculto da nossa psique, menos aquele que guarda tudo o que preferiríamos não enxergar em nós mesmos. Encarar a própria sombra é desconfortável, mas é nesse confronto que a verdadeira transformação começa. Porque quando você para de lutar contra suas sombras e aprende a aceitá-las, você desbloqueia uma força interior que nunca imaginou ter. Essa integração não acontece de um dia para o outro. Exige coragem, paciência e um compromisso inabalável em se entender. Mas o que você recebe em troca, isso não tem preço. Clareza. A capacidade de enxergar além das ilusões que antes você acreditava. Propósito. Um novo sentido de direção. Um significado real para a sua vida. Paz interior. Uma calma tão profunda que o caos externo já não te abala. Você ganha a capacidade de dizer não ao que não está alinhado com você. Sem culpa, sem medo, sem se importar com o julgamento dos outros. E acima de tudo, você conquista a liberdade de ser quem realmente é. Talvez você se pergunte: como começo essa jornada? A resposta é mais simples do que parece. Cada vez que sentir desconforto, incerteza ou mal emoção forte, pare, pergunte: o que o meu inconsciente está tentando me dizer? Porque, como Jung disse, as respostas que você procura lá fora já estão dentro de você. Falta apenas a coragem de ouvir e a determinação de agir. O mais difícil é seguir a própria intuição, quando ela nos guia por um caminho que desafia tudo o que construímos. Talvez seja um relacionamento que você sabe que acabou, mas não tem coragem de deixar. Um trabalho que te esgota, mas que parece impossível largar. Ou até um sonho que você persegue só porque achava que era o certo. Ignorar
esses sinais. Não é força, é negação da sua verdadeira essência. Escolher a si mesmo é ter coragem de soltar o que já não ressoa com quem você é. E isso nunca é fácil. A gente se agarra ao que é familiar porque mudar assusta. Nos convencemos de que é melhor lidar com o diabo que conhecemos do que enfrentar o desconhecido. Mas Jung nos desafia a enxergar a mudança não como um fim, mas como uma porta, um portal para a versão mais autêntica de quem você nasceu para ser. Então pense, o que você ainda está segurando, que já não serve mais? Que relações, que crenças ou que sonhos? Que hábitos você mantém por medo? Talvez você sinta que abrir mão de certas pessoas ou situações seria mas a verdadeira perda acontece quando você sacrifica sua paz interior só para assegurar algo que já não tem mais significado. A escolha é sempre sua. E talvez a pergunta mais importante que você possa se fazer agora seja: estou pronto para realmente escolher a mim mesmo? Escolher a si mesmo não é um ato de egoísmo, é um ato de amor profundo e respeito verdadeiro por quem você realmente. Por tempo demais, a sociedade nos condicionou a acreditar que nos priorizar é errado, que colocar nossas necessidades em primeiro lugar seria uma traição aos que estão ao nosso redor. Mas a realidade é exatamente o oposto. Quando você finalmente toma a decisão consciente de se escolher, algo quase mágico começa a acontecer. É como se uma névoa que nublava sua visão começasse a se dissipar. E pela primeira vez em muito tempo, você enxerga tudo com clareza. As pessoas que realmente te apoiam permanecem ao seu lado, enquanto aquelas que só drenavam sua energia, que nunca valorizaram quem você é, começam a desaparecer. Isso não é coincidência. É o reflexo direto de uma transformação interna, um alinhamento entre o seu mundo interior e a sua realidade externa. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, menos a conexão misteriosa e inegável entre seus pensamentos, emoções e os acontecimentos da sua vida. Quando você vive em alinhamento com a sua verdade, o mundo ao seu redor começa a refletir essa mudança. É como se o universo respondesse à sua autenticidade, moldando tudo à sua volta para combinar com ela. Mas esse processo exige algo que muitos acham difícil: uma honestidade radical consigo mesmo. Escolher a si mesmo não é só tomar decisões ousadas ou estabelecer limites firmes. Às vezes, significa encarar verdades desconfortáveis sobre o seu passado. Talvez você tenha feito escolhas que não refletiam quem você realmente é. Talvez tenha deixado que invadissem os seus limites, sacrificando o seu bem-estar para agradar os outros. Talvez tenha dito sim quando, no fundo, sabia que deveria dizer não, com medo de decepcionar. Mas isso não é motivo para se julgar. Pelo contrário, é uma oportunidade, um convite para aprender, recalibrar e fazer escolhas diferentes daqui para frente. Jung acreditava que a autenticidade não é um destino final, é uma jornada contínua, um processo de aprender, evoluir e se tornar, a cada dia, a versão mais verdadeira de si mesmo. E nesse caminho, você vai encontrar resistência. Haverá momentos em que vai duvidar de si, em que velhos hábitos vão tentar puxar você de volta, tentando seduzir com o conforto do que já é conhecido. Lembre-se, o verdadeiro crescimento nunca acontece dentro da sua zona de conforto. As transformações mais profundas surgem quando você ousa dar um passo além do que é familiar. Quando se lança no desconhecido, o mundo nem sempre vai entender sua decisão de escolher a si mesmo. Haverá quem critique, questione suas escolhas, ou até se afaste porque você já não se encaixa mais nas expectativas deles. E sim, isso pode doer, porque ao escolher a si mesmo, você para de buscar validação externa. Você começa a perceber que o seu valor não é definido pelo que os outros pensam, mas pelo que você acredita sobre si. Isso não significa que você deve se isolar ou romper com todos ao redor. Pelo contrário, quando você se escolhe, suas relações evoluem de formas que você nunca imaginou. Você não corre mais atrás de aprovação. Você busca conexão verdadeira. Você não se contenta mais com interações rasas. Você passa a desejar relações que nutram a sua alma. E nesse processo, você descobre algo belo. As pessoas certas sempre permanecem. Não porque precisam de você, mas porque te valorizam exatamente como você é. À medida que você vive com autenticidade, o mundo ao seu redor se transforma. Isso não é mágica, nem truque. É o poderoso reflexo
entre o seu mundo interno e Jung dizia que nossa psique projeta nosso estado interior no mundo lá fora. Se você vive em conflito interno, atrai conflito externo. Se você se rejeita, encontra a rejeição em várias formas. Mas se você se escolhe, se aceita e abraça quem é, começa a ver pessoas e circunstâncias mudando ao seu redor. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo e, como todo processo, exige paciência e compromisso. Haverá dias em que você vai sentir que está andando para trás, momentos em que velhos padrões tentarão te puxar de volta. Mas é aí que está o verdadeiro teste, sua capacidade de permanecer firme na decisão de se escolher. Mesmo isso for desconfortável, mesmo quando parecer solitário, o mundo glorifica o sacrifício. Mas, a que custo? Vivemos em uma cultura que exalta quem dá tudo de si, mesmo às custas do próprio bem-estar, como se isso fosse nobre. Mas o que acontece quando você tenta servir aos outros com um copo vazio? Quando você dá tanto que perde a si mesmo no caminho? Escolher a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Porque só quando você está inteiro, alinhado com sua verdade, pode realmente oferecer algo ao mundo e às pessoas a partir da abundância e não do esgotamento. Então, ouse se escolher, não apenas uma vez, mas todos os dias. Não só nos grandes momentos, mas nos menores, naqueles que ninguém vê. Porque é ali que a verdadeira mudança acontece. Parte superior do formulário. Ponto AS. Distrações do mundo exterior e ter a coragem de ouvir o que vem de dentro. Porque, no fim, é a sua própria voz que vai guiar você ao caminho da verdade. Carl Jung nos ensinou algo profundamente importante. Não podemos oferecer aquilo que não possuímos. Se você sacrifica sua felicidade, sua energia ou sua paz interior na tentativa de agradar os outros, o que você oferece não é autêntico. E mais cedo ou mais tarde, esse desequilíbrio se manifesta na sua vida menos. Seja através do esgotamento emocional, da insatisfação ou daquela sensação amarga de vazio. Pense um pouco nas suas relações atuais. Quantas delas te inspiram, te elevam, te trazem paz? E quantas deixam você drenado, confuso, exausto? E nos convida a refletir sobre isso, porque os nossos relacionamentos não são apenas conexões sociais, eles são espelhos que refletem o nosso estado interno. As pessoas que escolhemos manter por perto são reflexo das crenças, valores e padrões emocionais que cultivamos dentro de nós. Se você permite que alguém ultrapasse seus limites repetidamente, não é necessariamente porque essa pessoa é má, mas porque uma parte de você ainda não aprendeu a se proteger. Estabelecer limites não é egoísmo, é um ato de amor próprio. Jung acreditava que o inconsciente está constantemente tentando nos guiar em direção ao nosso bem-estar. Mas, na maioria das vezes, ignoramos esses sinais. Aquela exaustão que você sente depois de estar com certas pessoas não é coincidência. É o seu inconsciente mostrando que essa relação não está em sintonia com a sua essência verdadeira. E se você continuar ignorando esses sinais, o preço sempre será sua paz interior. Escolher a si mesmo significa criar limites, não como muros que afastam as pessoas, mas como pontes que conduzem a relações mais saudáveis e verdadeiras. Quando você diz não ao que não serve mais, você está dizendo sim à sua verdade, aos seus sonhos, ao seu bem-estar. Isso não significa cortar laços com todo mundo. Significa ser honesto consigo mesmo. Quais relações te nutrem? Quais te drenam? Quando você começa a viver com autenticidade, algo extraordinário acontece. Sua intuição se fortalece. Aquela voz interior que antes parecia fraca, incerta, passa a te guiar com mais clareza. Suas escolhas deixam de ser apenas racionais. Elas passam a sentir certo no fundo da sua alma. Esse é o poder de se escolher. Ele reconecta você com a sua intuição, com aquele compasso interno que sempre estive lá, esperando que você finalmente confiasse nele. Jung descrevia a intuição como uma das formas mais puras de conexão com o inconsciente. É aquele saber inexplicável, aquela certeza no peito quando algo combina ou não com o seu caminho. Mas, para ouvi-la de verdade, você precisa silenciar o ruído de fora e ter coragem para escutar o que seu coração já sabe. Mas lembre-se, o verdadeiro crescimento nunca acontece na zona de conforto. É justamente ao atravessar o desconhecido que você encontra sua força, sua coragem e sua verdadeira essência. Quando você escolhe a si mesmo, você envia uma mensagem poderosa ao universo.
eu tô pronto para viver alinhado com a minha verdade. E o universo responde. De repente, você começa a atrair pessoas, oportunidades e experiências que realmente ressoam com quem você é de verdade. Isso não significa que a vida será livre de desafios, mas os desafios deixam de ser um peso interminável e passam a ser degraus, oportunidades de crescimento, transformação e autodescoberta. Ao decidir viver com autenticidade, você também começa a experimentar aquilo que Jung descreveu como sincronicidade. Esses acontecimentos que parecem aleatórios, mas que surgem no momento exato, não são coincidência. Eles são o reflexo direto do seu alinhamento interior. Quando você está em harmonia consigo mesmo, o mundo externo começa a se alinhar com você. As portas se abrem com mais leveza. As pessoas certas cruzam seu caminho na hora certa. Tudo começa a fluir de um jeito que antes parecia impossível. Essa é a beleza de abraçar o seu verdadeiro eu. Quando você honra seu mundo interior, o mundo exterior responde. E nesse espaço de profundo alinhamento, você encontra não apenas um sentido maior de realização, mas uma paz tão profunda que nada de fora pode abalar. A paz que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar, mas esteja preparado. Os maiores testes virão quando você decidir se escolher. É como se o mundo, tão acostumado a você que vivia para agradar, começasse a resistir à sua transformação. As expectativas externas tentarão puxar você de volta para os velhos padrões. As dúvidas surgirão, os medos baterão à porta, e o desejo de retornar ao conhecido será forte. É aqui que mora o seu verdadeiro poder. Cada vez que você reafirma sua decisão, cada vez que você escolhe sua paz interior, em vez de ceder às pressões externas, você fortalece a conexão com o seu verdadeiro eu. O segredo é permanecer firme, mesmo quando a incerteza tentar dominar, porque é na travessia do incerto que você se liberta. É ao escolher a si mesmo Tidus ou os Deas que você transforma sua vida de formas que antes pareciam inalcançáveis. Isso é algo que está ao seu alcance agora mesmo. Tudo começa com uma escolha. A escolha de se colocar em primeiro lugar, de honrar sua verdade e de viver alinhado com aquilo que realmente importa para você. Quando você decide soltar o que pesa, o que limita, o que aprisiona, você abre espaço para o novo, para o que nutre, para o que eleva, para o que realmente faz sentido. Lembre-se, o caminho da autenticidade não é fácil, mas é o único que conduz à verdadeira liberdade. Você não precisa esperar por um momento perfeito. O momento é agora. Cada pequena decisão que você toma no presente constrói o futuro que você deseja. E a cada passo, a cada escolha em direção à sua verdade, você vai sentindo a força dentro de si crescer. Você não está quebrando, você está despertando. Você não está se perdendo, você está finalmente se encontrando. E ao fazer isso, você não apenas muda a sua história, mas acende uma luz que ilumina o caminho para os outros. Escolha-se. Escolha-se hoje. Escolha-se sempre. Porque a sua vida, a sua paz e o seu propósito começam no momento em que você diz: eu sou suficiente do jeito que sou e mereço viver a minha verdade. Esse poder não é barulhento. É uma força silenciosa que cresce a cada decisão firme que você toma para se respeitar, para se proteger, para se priorizar. Jung dizia que o inconsciente é como um vasto oceano, imenso, profundo, cheio de segredos, e só quando você para de lutar contra suas sombras é que começa a navegar por essas águas com clareza. Escolher a si mesmo é entrar em um território desconhecido, onde os antigos padrões tentam puxar você para trás. Mas é nesse confronto que o verdadeiro crescimento acontece. Você não vai conquistar seu poder entregando sua essência para agradar os outros, e sim reconhecendo que a autenticidade é a única moeda que vale a pena ser negociada. A cada não que você diz para o que drena sua energia, a cada vez que se afasta do que não te serve mais, você fortalece um espaço interno sagrado, onde a paz começa a habitar. A sociedade quer te convencer que você deve se sacrificar para ser amado. Mas Jung nos lembra, o sacrifício que destrói é aquele feito em nome do medo, não do amor. Quando você escolhe viver pela sua verdade, o mundo reage. Não de forma mágica, mas como um espelho inevitável. Pessoas, situações e oportunidades se alinham com a nova frequência que você emana. E sim, pode haver resistência, porque nem todos estão preparados para te ver livre, autêntico e poderoso. Mas esse é o preço da liberdade.
e você merece pagar. Não espere que os outros entendam. A única coisa que importa é você entender que, ao escolher a si mesmo, você está abrindo a porta para uma vida com propósito, clareza e paz inabalável. Essa é a jornada que poucos têm coragem de iniciar. O resto continua preso em ilusões, em correntes invisíveis, em uma existência que não é a sua. Mas você, Atus, está pronto para romper essas barreiras. Agora, diga para si mesmo: eu escolho ser real, eu escolho ser livre, eu escolho a minha verdade, menos mesmo que o mundo. Taunt me, Kalar. E que isso seja o seu manifesto diário, o seu escudo contra o conformismo, o seu fogo interno que não se apaga. Esse é o chamado para os que ousam transformar suas vidas de dentro para fora. Seja um deles, porque quando você está alinhado consigo mesmo, quando você se mantém na sua verdade, nada nem ninguém pode tirar você do seu caminho. A beleza desse processo é que ele não transforma apenas a sua vida, ele transforma também a vida daqueles ao seu redor. Quando você escolhe a si mesmo, você se torna um exemplo vivo do que significa ser autêntico. Você inspira os outros, não pregando ou tentando convencer, mas simplesmente sendo a sua presença sozinha. Encoraja as pessoas a questionarem suas próprias crenças, a desafiarem seus medos e a abraçarem a própria verdade. Isso é algo que o Carl Jung compreendia profundamente. Ele sabia que a transformação individual gera um efeito cascata, menos que cada vez que alguém escolhe a autenticidade, contribui para uma mudança coletiva de consciência. Porque quando vivemos a partir do nosso verdadeiro eu, nossas relações mudam, nossas comunidades mudam e até o mundo começa a mudar. Mas não se engane, essa jornada não é linear. Haverá dias em que você se sentirá forte, empoderado e completamente em sintonia consigo mesmo. E haverá dias em que a dúvida surgirá, quando a incerteza nublará sua visão e você questionará tudo. Esses momentos de dúvida não são sinais de fracasso, mas partes essenciais do processo. Jung os via como oportunidades para aprofundar a conexão consigo mesmo, para refletir, aprender e crescer. Cada desafio, cada revés é um convite para abandonar o que não serve mais, para avançar rumo a algo maior, para se aproximar da sua verdadeira essência. E nesses momentos em que o caminho parece incerto, é fundamental lembrar: você não está sozinho. Embora a busca pela autenticidade possa parecer solitária no começo, inevitavelmente você encontrará pessoas, experiências e recursos que irão te apoiar. Quanto mais você abraça quem realmente é, mais você se alinha com aqueles que vibram na sua mesma frequência. E quando isso acontece, a jornada deixa de parecer uma luta menos, ela se torna um retorno para casa. Talvez um livro, uma conversa ou até um vídeo como este chegue até você no momento exato em que mais precisava. Essas não são meras coincidências, são sinais do universo confirmando que você está no caminho certo. Cada momento, cada decisão, cada desafio superado te trouxe até aqui, a este instante exato. E, embora o futuro possa parecer incerto, há uma verdade inegável. Enquanto você continuar a escolher a si mesmo, estará construindo um caminho de crescimento, poder e liberdade que ninguém poderá parar. Você está vivendo sua própria vida ou a vida que os outros esperam de você. O maior presente que você pode se dar é ser, sem pedir desculpas, quem você realmente é, não a versão que o mundo quer, nem aquela que você forjou só para caber. Sua essência mais pura, o verdadeiro você, aquele que existe quando ninguém está olhando. Carl Jung nos revelou que o verdadeiro trabalho da vida não está em buscar fora, mas em desvendar os mistérios profundos que vivem dentro de você. E quando você finalmente escolhe se abraçar, entende uma verdade assustadora e libertadora: tudo o que o Voca procura sempre esteve dentro de você. Este é um chamado à ação. A vida é curta demais para ficar preso à necessidade de aprovação externa, para ignorar seus próprios desejos ou para silenciar seus sonhos só para agradar os outros. O momento de agir é agora. Encare seus medos, reconheça suas sombras, escute o sussurro silencioso da sua intuição. Este instante é a sua chance de se reconectar com seu verdadeiro eu, porque quando você escolhe a si mesmo, você não apenas transforma a sua vida, você muda o mundo ao seu redor. Sua energia muda, sua visão se expande e sua presença começa a inspirar todos que cruzam seu caminho. Agora, eu quero saber de você: quais partes da sua vida estão realmente
alinhadas com sua essência verdadeira? O que você pode largar para viver com mais autenticidade? O que está segurando você de se tornar quem sempre foi destinado a ser? Lembre-se, cada pequeno passo importa. Cada escolha em favor do seu verdadeiro eu é uma vitória. E, mais importante, você não está sozinho nessa jornada. Este canal, este espaço, esta comunidade existem para te lembrar do seu potencial infinito e te guiar no caminho da autodescoberta. Se essa mensagem te tocou, não deixe ela morrer aqui. Espalhe essa luz. Compartilhe este vídeo com alguém que precise, alguém que esteja perdido, alguém que esteja buscando respostas. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento é um ato de rebeldia contra a mentira da conformidade e ajuda essa mensagem a chegar onde ela precisa chegar. Imagine o impacto que podemos criar juntos, uma comunidade de almas corajosas, vivendo em autenticidade, coragem e autoaceitação. Agora, me conte nos comentários, qual parte dessa mensagem queimou no seu coração? Que passo você vai dar hoje para escolher a si mesmo e honrar sua verdadeira essência? Cada palavra sua importa, não só para mim, mas para todos que estão nessa mesma busca. Se ainda não se inscreveu, faça agora. Ative o sininho para nunca perder essa voz que te chama para despertar. A maior força do universo está no ato simples, porém profundo, de escolher ser quem você realmente é. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ouvir. Mas, acima de tudo, obrigado por fazer parte deste movimento, deste despertar coletivo, rumo à verdade interior. Nunca esqueça, você não está sozinho. A mudança começa em você, e o mundo precisa desesperadamente de mais pessoas com coragem para abraçar sua autenticidade. Te vejo no próximo vídeo, e lembre-se, a vida começa de verdade no momento em que você decide escolher a si mesmo.